Fala pessoal, nossa aula de hoje é sobre potência elétrica. O que é potência elétrica? Potência elétrica é a rapidez que uma energia é transmitida, tá? Então, potência é sempre a energia num intervalo de tempo, ok? Então, quanto mais rápido, quanto menor o tempo de transmissão, maior a potência. Potência é uma grandeza escalar, o símbolo é P, e ela é dada em watts. E um watt é 1 joule, que é energia, por segundo. Tudo bem? Bem, mas eu sei que potencial é energia sobre carga. Então, da onde que vem essa equação aqui, ó? Então, ó, potência, tá? Ó, é o que? Energia. Quem é energia? Tensão vezes carga. Então, é tensão vezes carga sobre o tempo que estava lá. Mas, pessoal, o que é carga sobre tempo? Carga sobre tempo é corrente. Então, corrente é Coulomb por segundo. Então, essa é a nossa primeira equação, ó. Potência é a tensão vezes a corrente. Tudo bem? Mas quem é tensão? Então, tensão é R vezes I. Diferença potencial, né? Então, aqui fica R vezes I dá R vezes I ao quadrado. Então, é outra maneira de você calcular a potência. Áureo, qual é o ideal da gente usar? Aquela que você tiver os dados, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção, ó. Onde que é mais interessante você usar essa aqui? Onde você pode analisar a potência com a resistência. Então, em circuitos séries, a corrente é a mesma. Então, quanto maior a potência, maior a resistência. Então, pode ser usado em qualquer lugar. Porém, em série, quanto maior a potência, maior a resistência. Então, para a mesma corrente, potência e resistência são diretamente proporcionais. Se tem em série, também pode ser ligado em paralelo, né? Em paralelo, a DDP não é constante. Então, ó, quem é I? I é igual a U sobre R. Então, fica U vezes U dá U ao quadrado sobre R. Então, aqui é interessante você analisar situações em paralelo. Por quê? Porque a potência é inversamente proporcional à resistência. Tudo bem? Então, são as três equações que a gente pode calcular a potência. Todas são dadas em watts. Tudo bem? Outro assunto interessante, pessoal, é a parte de consumo residencial, muito comum em vestibular. Então, o que é consumo? Você tem uma fonte, você tem uma diferença de potencial, e aqui você vai ter uma tensão e uma corrente, ou seja, você vai ter uma potência. Então, se você calcular, tá, essa potência aqui e multiplicar pelo tempo que essa carga ficou ligada, no caso aqui uma lâmpada, você calcula a energia, que normalmente é chamado de consumo residencial, tá? Então, potência é energia sobre tempo. Agora tem um detalhe, no sistema internacional, essa potência aqui é dada em watts, aqui é dado em joules, aqui é dado em segundos. No sistema usual, aqui ó, é dado em quilowatts-hora. Aqui o tempo é dado em horas e aqui é dado em quilowatts. Então isso aqui não é sistema internacional, é um sistema usual, tá? Normalmente cobrado pelas companhias de consumo aí, né, de energia elétrica para tarifar o teu consumo. Então, se tiver em watts, quer passar para quilowatts, é só dividir por 1000. Se você está em minutos, quer passar para horas, é só dividir por 60. Bacana? Outro detalhe importante, pessoal, tá? É o efeito Joule. O que é o efeito Joule?
O efeito térmico, né? É quando você tem, ó, aqui uma diferença de potencial, uma DDP. Então aqui eu tenho um VA, aqui eu tenho um VB. E você vai o quê? Você vai optar em ter dois caminhos de resistência. Um caminho menor e um caminho mais longo. Então, se você ligar essa chave no B, ó, a corrente vem por aqui, ó. Então, lembra que R é igual a ρ vezes L sobre A, que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do resistor. Como potência é V ao quadrado sobre R, caso você queira aumentar a temperatura da água, você tem que aumentar a potência. E para aumentar a potência, você deve diminuir a resistência. E para você diminuir a resistência nessa situação aqui de um chuveiro, você tem que diminuir o comprimento, tá? Porque o fio já está lá. Então é difícil, a não ser que você troque o fio mudando a área, tá? Então guarda assim, ó. Água quente, a potência aumenta, flechinha para cima. Se aumenta a potência, tem que diminuir a resistência. Sempre olhe a equação, tá? Diminuiu a resistência, circula mais corrente. Circula mais corrente, temperatura da água aumenta. Tudo bem? Então, água quente, resistência, ó, água quente, resistência baixa. Quando você quer uma água mais morna, aí você tem que ter uma menor potência lá dissipada. Então, você diminui a potência, aumenta a resistência, diminui a corrente, diminui a temperatura da água, tá bom? Então, água morna é uma resistência mais elevada, ok? Outro detalhe importante, pessoal, que é muito cobrado, é sempre o quê? O brilho das lâmpadas, né? Então, quando você tem a parte de brilhos, eles sempre fazem questões, né, para saber se você tem o discernimento de ver em série, em paralelo, qual é o maior brilho, tá? Então, quando você tem várias lâmpadas aqui, lembra que potência é V ao quadrado sobre R. Então, olha só, quem tem a menor potência terá a maior resistência. Então, nesse caso aqui, ó, R1 é maior que R2, que é maior que R3. Então, tendo a maior potência, tem a menor resistência. Essa é a menor resistência. Aí você tem que lembrar, ó, V é igual a R vezes I. Então, em série, a corrente é a mesma. Na hora que você fecha aqui, a corrente é a mesma. Se a corrente é a mesma, tá? Quem tem a maior resistência tem a maior tensão. Quem tem a maior tensão tem mais energia. Então guarda que em série mais brilho, quem tem mais resistência, quem tem mais tensão, a corrente é a mesma, né? Quem tem menor potência nominal. O que é essa potência nominal? É a potência escrita na lâmpada. Tudo bem? Em paralelo, que normalmente você usa, né? A gente dificilmente usa alguma coisa em série, né? Então, em paralelo, então acontece o quê? Ao fechar aqui, quem tem a maior potência, ó, lembra sempre da equação. Quem tem a maior potência tem a menor resistência. Quem tem menor resistência circula mais corrente. Então, em paralelo, mais brilho. Quem tem menos resistência, quem circula mais corrente, quem tem o maior valor em watts, que é a potência nominal. Então, guarda, ó. Em série, brilha mais aquela que tiver o menor número. Nesse caso aqui, essa aqui. E em paralelo, brilha aquela que tiver o maior número registrado na lâmpada. No caso, 100 watts. Ok? Essa potência precisa de uma tensão. E essa tensão é obtida através de um gerador elétrico. Tá? Então, o que é um gerador elétrico, pessoal? O gerador elétrico é aquele que converte um tipo de energia
presente da natureza, energia solar, energia eólica, energia cinética vindo de uma hidroelétrica, em energia quem? Elétrica. Em energia elétrica. Nesse caso aqui, nós vamos usar o quê? A energia química. Então esse aqui é um gerador químico, é uma pilha, tá? Então acontece o quê? Exemplo de geradores. Então tem energia aqui, ó, de pilhas, que nós vamos utilizar nessa parte da matéria, né? Quando a gente começar a trabalhar com eletromagnetismo, nós vamos falar de corrente alternada. Aqui tudo é corrente contínua, tá? Pode ser o quê? Baterias, né? Ó, pilhas, pode ser baterias, tá? Quando é corrente alternada, pode ser energia eólica, pode ser energia o quê? Ó, solar e assim sucessivamente, tá? Então é um tipo de energia em energia elétrica, tá? Isso aqui é a representação de um gerador. Então aqui eu tenho VA, aqui eu tenho um VB. Então aqui nós temos, ó, uma tensão total do gerador, que é chamada de força eletromotriz. E essa força eletromotriz é uma energia não elétrica alimentando as cargas que passam dentro do gerador. Tudo bem? Então aqui é dado em volts, né? É uma tensão, né? Volts. Aqui é dado em joules e aqui é dado em coulombs. Tudo bem? Então quando essa corrente aqui, ó, passa dentro de uma resistência, tá? Ela tem uma perda. E essa perda é uma queda ômica, tá aqui, ó. Ok? E o que acontece? Como é que eu sei que é gerador? Quando você observa o circuito elétrico e a corrente ela aumenta a tensão, tá vendo? Ó? Ela vem de um potencial menor para um potencial maior. Ou seja, num gerador a corrente vem da onde? Ó? A corrente vem internamente do menos para o mais. Então essa diferença de potencial aqui, que é VA menos VB, é a força eletromotriz menos a queda ômica. Ok? Então o que vocês observam? Que é uma equação do primeiro grau decrescente. Vai anotando aí, tá? Então a gente vai fazer uma análise gráfica disso aqui, ó, a parte gráfica. Aqui é DDP, aqui é corrente. Se eu colocar zero aqui, ó, zero vezes a resistência dá zero, né? Onde é que tem o zero? Aqui, tá? Então o que que acontece, ó? Deixa eu ver se eu acho uma régua aqui. Onde está a minha régua? Tá? Achei, tá? Então, quando aqui é zero, então aqui temos o que, ó? Então, esse ponto aqui, pessoal, é chamada de força eletromotriz, ok? Então, o intercepto do eixo do Y das ordenadas é a força eletromotriz. Isso aqui, pessoal, é quando você curto-circuita, ó, o gerador. Você coloca um fiozinho aqui. Então, essa é a corrente lá daquele curto-circuito, tá bom? Se você calcular a inclinação daqui, você tem o que, ó? A tangente de θ vai ser o quê? A força eletromotriz pela corrente de curto. Então quer dizer que essa tangente é a resistência elétrica. Então coloca no cantinho, ó. A tangente de θ, que é o cateto oposto pelo adjacente, é numericamente igual a resistência elétrica. Bacana? Temos três potências aqui. Uma potência chamada útil, que é U vezes I. Uma que é dissipada, R vezes I ao quadrado. E uma que é gerada, que é a tensão total. Então, a útil é U vezes I. A gerada, tá? É E vezes I. E a dissipada, R vezes I ao quadrado. Tá bom? A dissipada também pode ser a gerada menos a útil. Ok? Outro detalhe importante, pessoal, são os receptores elétricos, tá? São aqueles que convertem energia elétrica em outra forma
que não seja exclusivamente calor. Quem converte exclusivamente energia em calor é resistor, tá bom? Então aqui poderia ser o quê? Poderia ser um motor elétrico, pode ser o quê? Uma TV, pode ser o seu celular. Cuidado com o celular, tá? O celular, quando ele está carregando, quando ele está lá, espetado na tomada e você está carregando ele, a bateria é um receptor. Quando você está usando o celular, a bateria é um gerador, tá bom? Então, o celular no ciclo de carga é um receptor. No ciclo de descarga, quando está funcionando, é um gerador, tá bom? Essa é a representação. Aqui nós temos uma força contra-eletromotriz e você já notou que a corrente vai do mais para o menos, de um potencial maior para o menor, tá? Então, a diferença de potencial é a força contra-eletromotriz e essa força contra-eletromotriz é uma energia elétrica, lá é não elétrica, que alimenta quem? Uma certa carga. Se vocês observarem, aqui é uma equação do primeiro grau e ela é crescente, né? Então aqui nós temos o quê? Nós temos, um gráfico crescente. Observe que não tem corrente de curto, hein? Tá? Não tem corrente de curto. Então esse pontinho, quando você coloca 0, é a força contra a eletromotriz. Tá bom? Ok? Para a gente falar de tensão e corrente, a gente também precisa medir elas, né? Então, nós temos os aparelhos de medidas elétricas, tá? Nós temos, então, aquele que mede corrente, que o nome bem sugestivo é amperímetro, é aquele que acusa quem? Corrente elétrica. Ligado em série. E quando você tem um amperímetro, pessoal, o que acontece, ele tem que ter uma resistência interna, um Rzinho, praticamente igual a 0. Para ele não entrar no R equivalente, tá? Aqui, né? Para não entrar no R equivalente, tá? Então, a resistência interna do amperímetro tem que ser bem pequenininha. Então, quando ele é ideal, a resistência é igual a 0. Quando a resistência é igual a 0, a gente fala que ele está em curto. Então, um amperímetro funciona como se fosse um curto circuito. Bacana? Agora, se você tem a necessidade de medir uma DDP, aqui um VA menos VB, aí você usa um aparelho que mede volts, voltímetro. Ele mede DDP, em paralelo a DDP é constante, e aqui a corrente tem que ser a resistência tem que ser muito alta, para a corrente não passar. Então, o ideal é que a resistência fosse infinita. E resistência infinita é como se você cortasse o fio. É um circuito aberto. Bacana? Então, gente, vimos potência, vimos o quê? O consumo, importante isso, cai bastante na CAF, as condições de aquecimento e brilho, geradores, receptores, né? Tá? E aqui a parte de aparelhos e medidas elétricas, ok? Então vamos ver o que eles estão cobrando disso. Então, coloque na página 107 e a primeira questão já é uma questão de quem dá? A CAF. Então vamos juntos. Já vamos aproveitar, né? E vamos pegar a nossa calculadora, porque hoje tem uns cálculos pra gente fazer. Vou botar aqui do ladinho a minha calculadora, ok? Então vamos juntos. O empresário do ramo artístico tem um festival de rock para realizar. Como o evento terá que ocorrer durante 5 dias, resolveu instalar um gerador de energia elétrica com potência máxima de 440 kW, que é um múltiplo, tá? Quilo. E tensão de saída 220 para ligar um circuito composto por 10 canhões de luz de 1.100 watts cada um, todos ligados em paralelo. Desconsiderando as energias elétricas dissipadas, qual é a alternativa que apresenta a corrente que percorre um dos canhões
e qual é a energia em 10 minutos, ok? Primeiro, pessoal, ó, potência de cada canhão, é só você usar o PUI, né? Ok? Quem é a potência de cada canhão? 1100. Quanto que ele está ligado? 220. Qual é a corrente de cada canhão? Então, corta esse com esse. 110 por 22, cada canhão tem 5 amperes. Agora, energia dos 10 canhões. Então, energia é potência vezes o tempo, ou potência é energia pelo tempo, tá? Então, vamos lá. Então, energia, quem é a potência? A potência consumida pelo conjunto, conjunto. Então, tem 1.100 cada um, vezes 10 dá 11.000, né? 10 minutos. Tem que passar para segundos, multiplica por 60. Então, a energia vai ser quanto? 11 vezes 6 dá 66. 10 dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5. O quê? Joules. Tá bom? Então, a resposta seria 5 amperes e 66, 10 na 5, adaptando a resposta. Letra A, CAF. Outra da CAF, tá? Então, tá aqui, ó. O quadro abaixo apresenta algumas informações de uma fatura da conta de energia elétrica de uma residência por 30 dias. Sabe-se que uma chaleira elétrica é utilizada todos os dias por 15 minutos e que a energia gasta por ela em 30 dias representa 2% da energia da casa. Qual é a potência dessa chaleira? Turma, então vamos juntos? Primeiro passo. Vamos ver qual foi a energia consumida, né, nessa casa. Então é só pegar a leitura anterior com a atual. Então pega 1.831 nesse mês, né, menos 1.456. Tá? Então fica 1.831, que é isso aqui, ó, menos 1.456. Então quer dizer que eles consumiram na casa 375 kWh. Tudo bem? 2% disso é a chaleira. Então pode multiplicar por 2 e dividir por 100 ou multiplica por 0,02, tá? Então aqui, ó, a chaleira consumiu 7,5 kWh durante o mês, tá? Agora vamos descobrir qual é a potência dessa chaleirinha aí, tá? Então, potência é energia sobre quem? Sobre o tempo. Então, potência vai ser quanto, ó? 7,5 kg é 7.500, né? Qual é o tempo? O tempo são 15 minutos. Então, é 15 minutos. Ok? Multiplica por, ó. Então, aqui você tem que passar isso aqui o quê? Para horas, né? Então, aqui é só você o quê? Dividir por 60. Tudo bem? Então, 15 minutos, ó, que vai dar o quanto? Então, fica potência igual a quanto, ó? 15 minutos dividido por 60 dá o quê? 1/4, é isso, né? Que é 0,25. Então, aqui fica 7.500. Isso aqui dá quanto? 0,25. Cuidado que são 30 dias. Corta esse com esse, vírgula para cá. Deu? Então, a potência vai ser quanto? 7.500, aqui dá 7,5, né? 7.500 por 7,5 dá 1 kW, 1.000 watts. Tá bom? Então, aqui tem que multiplicar por 30, porque é durante o mês. Gabarito, letra C. Ok? Outra da CAF, bem fresquinha, caiu nesse semestre. É muito comum encontrar-se torres de tomadas em clínicas e consultórios para que os clientes possam carregar celulares, notebooks e outros equipamentos eletrônicos, enquanto esperam ser atendidos. A torre pode conter várias tomadas e mesmo que estejam
ocupados funcionam da mesma forma. Turma, então quer dizer paralelo, né? São ligados em paralelo. Isso significa que o equipamento ligado a uma tomada não influencia no funcionamento da outra. Então isso aqui já, constatou que era paralelo, tá? Aí ele fala assim, com base no exposto, o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos lá. Todas as tomadas fornecem a mesma corrente. Falso, né? Por quê? Porque tem notebook, tem celular, tem várias o quê? Várias potências diferentes, tá? Então, fora. Todas as tomadas estão em paralelo, sim. São independentes o quê? Uma das outras, né? Todas as tomadas fornecem a mesma DDP, certo, né? Em paralelo tem a mesma DDP. Pode-se utilizar um amperímetro para medir a tensão, não é amperímetro, é voltímetro. Falso. Quanto maior a potência do aparelho ligado à tomada, maior será a diferença de potencial. Em paralelo a DDP é a mesma. Tá, quanto maior a potência, o quê? Para a mesma DDP, maior a corrente, né? Então é verdadeiro, é falso, verdadeiro, verdadeiro e 2 falsos. Gabarito, letra. Foi isso que caiu, gente. Tudo bem? Mais uma? Mais uma. Então tá aqui, ó. Questãozinha de falando de aquecimento. Um chuveiro possui um resistor com 4 posições a escolher, sendo 3 para aquecimento, como indica o esquema elétrico a seguir. Então, gente, ó, essa chave pode estar na 1, então vai, passar por aqui, por aqui, por aqui. Na 1, nós teremos o menor aquecimento. Por quê? Tem a maior resistência. Quando você coloca no 2, nós temos 2 resistências, ó, o 10 e o 8. Quando você coloca no 3, só temos uma. Onde aquece mais? Onde tem a menor resistência. Então, vamos calcular isso? Vamos lá. Então, potência 1. V ao quadrado sobre R. Então, potência 1, a tensão é 210 pelo desenho. Cuidado agora. Essa e essa. Então, aqui dá 20 mais 10 dá 30. Então, essa primeira potência vai ser quanto? Será 210 ao quadrado vezes 210 que divide 30. Então aqui vai dar 1,47 watts, quilowatts, né? Ou 1470 watts. Vamos calcular 2 também? Então já calculamos a 2 também. Potência 2 é igual a quem? V ao quadrado sobre R. Então, potência 2 vai ser quem? Cuidado que no 2 eu tenho essas duas aqui, ó. Então, a resistência está em série, é só somar. Então, vai dar 210 ao quadrado, que divide 10 mais 8 dá 18. Então, potência 2 vai dar quanto? 210 vezes 210, que divide 18. Aqui vai dar 2.450, 2,5 kW. Tudo bem? Calculando a potência 3, vai ser quem? V ao quadrado sobre R. Então, potência 3 vai dar quanto? 210 ao quadrado e o R vale 8. Potência 3 vale 210 vezes 210, que divide por 8. Vai dar 5,51 kg. 51 kW. Então é importante fazer isso. Vamos lá. Letra A. Quando o conector estiver na posição 3, que é essa aqui, tá? O chuveiro será de 1,47. Não é 1,47, é 5,5. Quando estiver na posição 2, a potência do chuveiro será 5,51. Isso aí não é na 2, é na 3. Quando estiver na posição 1, a potência será de 1.470, ou 1,47 kg, e o aquecimento será mínimo. Sim, por que será mínimo, gente? Porque a resistência é máxima. Ou seja, é só você olhar os valores e ver que aquece menos na posição. Tá bom? Turma, faça os exercícios, mande para mim que eu resolvo para você, ok? Um grande abraço, até a nossa próxima aula.